Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero uma dica muito importante para quem esteja passando por um pós-operatório de cirurgia de face ou corporal, que é a maquiagem reparadora. Veja, nessa fase, principalmente nas primeiras 2 até 3 semanas, que é o tempo que as equimoses, as pessoas confundem muito equimose com hematoma. As manchas roxas que a gente fica depois de uma cirurgia, elas são chamadas de equimoses. Muito bem, numa fase inicial do pós-operatório, principalmente na primeira semana, nos primeiros 10 dias, essas marcas elas podem ser deprimentes. Muita gente acaba ficando deprimida, eu mesmo, quando eu fiz a minha primeira lipoaspiração, fiquei todo roxo, e eu acabava me perguntando, nossa, o que eu fui fazer, e etc, e etc. Não foi o suficiente para me desanimar, porque eu acabei fazendo a minha segunda cirurgia 10 anos depois. Mas enfim, para cirurgias faciais, principalmente para cirurgias das pálpebras, as cirurgias que a gente faz de face, onde normalmente a gente acaba tendo um hematoma um pouco mais embaixo, e para quem realmente não pode ficar em casa se recuperando, depois de uma semana no máximo, tem que estar na rua, trabalhando, fazendo suas reuniões, etc., a maquiagem reparadora ajuda muito. Primeiro que ela ajuda a que você não se sinta deprimido. A depressão no pós-operatório de qualquer cirurgia é comum de acontecer. Então ela restaura sua autoconfiança e ela te tira do processo depressivo de que qualquer cirurgia, veja, o processo depressivo é até uma reação da mente para fazer com que a gente fique quieto mesmo no pós-operatório. Isso é muito interessante, mas nem todo mundo consegue ficar aí 2 semanas sem se recuperando em casa. Então a gente usa a maquiagem reparadora. A maquiagem reparadora ela começou a ser utilizada nas coberturas daquelas manchas que podem ser os hemangiomas, são manchas muito avermelhadas mesmo, são tumores benignos congênitos, e nos nevos, que são aquelas manchas mais escuras e etc. Tem gente que tem um névoa muito grande, pega partes do rosto, parte do corpo. A maquiagem foi lançada para ajudar nesse sentido, para que a pessoa não se sentisse discriminada por qualquer motivo. Existem vários tipos de marcas, Eu não vou citar nenhuma marca, mas eu acho que uma boa ideia, quando você for se submeter a uma cirurgia de pálpebra, com o seu cirurgião, com a sua cirurgiã plástica, é perguntar para eles, ou para o seu dermatologista, quais são as marcas e como se utilizar a maquiagem reparadora. Então, a maquiagem reparadora ela tem um outro benefício, que é exatamente a proteção solar. Enquanto a gente está passando pelo processo de recuperação, é muito importante que a gente consiga hidratar bem a pele, passar protetor solar, mesmo que você tenha colocado a maquiagem reparadora, é fundamental. A proteção solar é o que te previne de futuras manchas, porque a equimose, o que é a equimose? A equimose é o sangue que está lá no tecido subcutâneo, e a hemoglobina acaba, a célula, né, o glóbulo vermelho, ele acaba se degradando e ele acaba liberando essa hemoglobina. Então, além do pós-operatório, a hemoglobina determina também uma reação inflamatória. Então fica mais avermelhado mesmo, até porque essa hemoglobina precisa ser metabolizada. Então temos aqueles estágios, temos as fases da equimose, que primeiro ela é bem roxa, depois ela começa a ficar avermelhada, depois ela começa a ficar amarelada. Esse amarelado é a degradação da hemoglobina, que se transforma em bilirrubina, e o último estágio é ela ser realmente eliminada. Uma maneira de evitar a equimose é você ter a compressão. Eu gostaria que vocês vissem os vídeos que eu acabei de fazer sobre cintas e malhas compressivas no pós-operatório. Hoje a gente tem um recurso que não é um recurso novo, que é o taping. Não é um recurso novo. Antigamente a gente usava uma bandagem elástica que era difícil de retirar, que se chamava tensoplástica, onde você coloca ou microporo, ou tensoplástico, ou mesmo o taping. Naquela região não fica a equimose, mas muito bem. Não é todo mundo que aceita a sua utilização, não é uma coisa fácil de ser empregada.
Então, quando você vai utilizar a maquiagem reparadora, primeiro, você tem que passar por um processo de limpeza da pele. Então, normalmente você vai limpar passando soro fisiológico ou mesmo um demaquilante, que não pode ser nada agressivo, para que você não desperte reações alérgicas, por exemplo. Então, ela é uma coisa que funciona, mas ela tem que ser muito bem mensurada, muito bem orientada. Depois de você limpar bem a pele, aí você passa a sua maquiagem reparadora, porque elas são, na verdade, elas são bases com pigmentação e proteção solar. Essas bases acabam disfarçando as equimoses. Onde eu falo é principalmente cirurgia de nariz, né, que ficam aquelas equimoses aqui embaixo, e nas cirurgias das pálpebras. O movimento que você tem que usar tem que ser um movimento delicado, principalmente na retirada. Nada de ficar esticando muito a pele, principalmente nas cirurgias de pálpebra, porque aquela pele está solta. Então você não vai querer correr o risco de ter um acidente, de fazer aí sim um hematoma, que é um acúmulo muito grande localizado de sangue na sua cirurgia. Funciona muito bem, elas ajudam demais para que os pacientes consigam restabelecer mais precocemente as suas atividades. Quando você está em casa, não tem necessariamente urgência em se aplicar, mas para quem realmente está um pouco deprimido, você acaba disfarçando aquilo e aquilo acaba realmente te ajudando a passar por esse processo depressivo que é característico de todo o pós-operatório. Então, elas ajudam física e emocionalmente, elas realmente ajudam muito, e eu acho que quando você for se submeter, é importante uma preparação. Vai lá, fala com o seu cirurgião, sua cirurgiã, fala com o seu dermato, e o dermatologista também vai poder te indicar produtos excelentes para que você consiga atravessar esse período se sentindo muito bem e ficando feliz com a escolha que você teve. Veja, as modificações externas são sempre frutos das modificações internas. E você se submeter a um procedimento que seja bem mensurado, normalmente requer coragem. As pessoas acabam ficando inseguras no pós-operatório. Enfim, vejam os outros capítulos do nosso podcast Medicina e Saúde. Muito obrigado. Quem puder, por favor, compartilhe isso. Compartilhe para quem você acha que esteja passando por um período desse, mesmo porque a pessoa possa se informar com o seu médico, com a sua médica, a respeito de como proceder com isso. Gente, Deus proteja a todos, beijos a todos, muito obrigado, valeu. Mastrandonakis Live Sessions. Mastrandonakis Live Sessions.